Walter, agradeço muito o convite da gente falar sobre vitivinicultura. Vitivinicultura. Porque vite é de produção das vinhas, né? É cultivo das vinhas, né? Produção das E uvas. vine é a produção do vinho. Então é vitivinicultura. Isso aí. Tu não é só um vinicultor, nem só um viticultor. Tu é um vitivinicultor. Vitivinicultor, beleza. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank Santa Catarina, Tanque de Pensamento, é Santa Catarina na veia, destacando sempre aspectos do desenvolvimento do nosso estado. E de vez em quando a gente fala do Paraná também, porque a gente gosta do Paraná, né, Magra? A gente vai todo ano para lá, e inclusive não tem um ano que a gente não passe na propriedade do Geraldo Ratacheski e da Doris, porque é um lugar muito agradável e, além de tudo, uma propriedade produtiva que produz vinhos, sucos de uva e espumantes. Depois eu quero perguntar para o Geraldo como é que ele conseguiu produzir o melhor espumante que eu já tomei na minha vida, e não sou a única pessoa que teve essa impressão. Geraldo, muito prazer te receber aqui na Penha. A gente acabou de voltar da praia, estamos bronzeados, né? Estamos com sede também, mas antes disso vem o trabalho, então muito prazer em te receber aqui. Me conta um pouco da história do vinhedo de Olinto. Como é que começou isso, Geraldo? Primeiro, Walter, agradeço muito a oportunidade de falar sobre a nossa atividade e o nosso trabalho. Você já nos conhece já há alguns anos. Uhum. E falando um pouco da nossa atividade, uma atividade ali que a gente começou lá pelos anos 2005, aproximadamente. Nós tivemos a nossa primeira colheita de uva em 2008. 2008. Lá se vão 17, é isso? 17 anos? Um pouquinho que já está encostando nos quase... Caramba! Não sabia que era tanto tempo assim. Quase 20 anos, né? Trabalhar dá trabalho, né? Trabalhar dá trabalho, exatamente isso. A motivação para começar um projeto desse, eu já venho, sempre me perguntam, porque a nossa origem, vamos dizer, uva e vinho está sempre ligado a uma coisa mais de família. Como você sabe, a nossa origem de raça, vamos falar assim, uhum. Ela não tem esse vínculo. Pois é, como é que um polaco que não é italiano me cultiva vinho, uva e fabrica vinho, e de qualidade? Então, a primeira motivação que a gente teve, porque há muitos anos, tá? A gente já trabalha quase há 20 anos com isso, mas há muito mais tempo que isso, na nossa região, tinham algumas iniciativas. Uhum. Só que dentro da história de produção de uva, ali no Paraná, lá pelos anos 70, 80, ela declinou muito em função de algumas dificuldades em produção e algumas pragas de solo. Pragas. Que na época não se sabiam, não se sabia como lidar com isso, né? Então isso declinou muito a produção de uva no nosso estado, e isso também aconteceu tanto em Paraná quanto em Santa Catarina. Mas assim, eu posso dizer que Santa Catarina e Rio Grande do Sul não se retraíram com esses problemas, que era muito ligado a um problema de solo, a uma cochonilha que atacava as raízes e acabava declinando toda a produção da uva. E fruticultura é um investimento demorado, como se perdeu-se muito em produção, preferiu-se, acredito que mais se continuar com os plantio de soja, milho. Sim. Então, e hoje a gente já se sabe conviver com esses problemas, e a gente acabou também se motivando. Uma segunda motivação minha era que tá vivendo o exato momento que a gente está vivendo hoje, porque eu tinha uma formação na área de química, uma formação técnica na área de química. Professor Pardal. E em função desse convívio, eu pensei o que
vai sobrar para a gente fazer quando chegasse o momento de você deixar uma atividade industrial que a gente fazia, né? E foi justamente essa motivação, porque a formação de química ela favoreceu muito, desde as questões de solo, como de cultivo, tratos culturais e até mesmo a industrialização que seria possível em se fazer. Não, beleza. Então, tu falou que teve um problema de praga que afetou a produção, o cultivo de uvas e o fabrico de vinho no Paraná. Isso não ocorreu em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul? Ocorreu também. Tá, mas então me diz uma coisa. Como é que chama o equivalente à EPAGRE em Santa Catarina, a Emater? Ou mudou de nome? No Paraná era a Emater, hoje é IDR Paraná. IDR Paraná. E o IDR Paraná hoje tem maior conhecimento para, digamos assim, mitigar o problema? Eu digo que existe uma sinergia entre os órgãos ligados ao cultivo da uva, que seria IPAGRE em Santa Catarina, IDR Paraná e Rio Grande do Sul, muito da Embrapa também. Embrapa. Meio que a nível de Rio Grande do Sul, mas também a nível de Brasil. Então, eu acredito que as coisas tenham muito mais aflorado das questões de pesquisa e como se trabalhar com a uva muito de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E essas coisas foram difundidas para nós também. Eu posso dizer que na nossa atividade hoje lá, a gente convive com essas três entidades, Embrapa, EPAGRE e Instituto de Desenvolvimento Rural lá do Paraná, lá, tá? O IDR Paraná. Então é o seguinte, porque eu acho que eu tenho a impressão, e tu vai me confirmar ou não, de que as gerações mais jovens adquiriram mais conhecimento, foram estudar mais, foi o teu caso, sai de Antônio Olinto, uma cidadezinha que eu acho que não tem 10 mil habitantes, não né? Tem 10 mil. Faz divisa com Lapa, fica provavelmente uns 90 quilômetros de Curitiba. 100 quilômetros de Curitiba. Então, uma cidade pequena, agradabilíssima. E aí, eu acho que o conhecimento, a produção de conhecimento foi fazendo diferença, porque se pegar o Paraná e Santa Catarina, eu fui dar uma olhada aqui no Google rapidinho, peguei o chatbot, perguntei como é que está a produção o cultivo de vinho e o cultivo de uva e a produção de vinho. Paraná, Santa Catarina são os estados que, segundo informações aqui, são os que mais se destacaram nas últimas 2 décadas. E aí eu me lembro que este ano que passou de 2024, tu apresentou pra gente. Na verdade, não foi tu que apresentou. A primeira pessoa que apresentou foi a Ângela, mãe da Lorena, mandou uma foto e sim, nós já tínhamos falado sobre isso. Não me lembro se eu já tinha tomado o espumante, mas eu falei para a Ângela, que é de Três Barras, falei, Ângela, tu não faz ideia de onde vem essa uva. E aí tu me conta a história do teu amigo lá de Três Barras, que mora em Três Barras, e que tu conhecesse a uva e produzisse o melhor espumante que eu já tomei na minha vida. Que é Rosa do Contestado. Rosa do Contestado, que foi nominado... Infelizmente a gente não tem uma garrafa aqui, porque já acabou o estoque, não tem mais, né? Não tem mais esse ano. Ô Magra, tu pode trazer inclusive uma garrafa de suco aí pra gente mostrar o rótulo. O Rosa do Contestado, ele é oriundo de Três Barras, é um projeto do colega nosso, do Nelson, e ele fez... Que trabalhou na EPAGRE. Eu acredito que o Nelson foi da EPAGRE, eu sei que ele trabalha também junto à Embrapa e tem um projeto paralelo de implantação de algumas variedades de uva numa propriedade particular que ele tem ali em Três Barras, ali em Santa Catarina. Qual é o nome completo dele, sabe? Nelson, me perdoe se eu... Nelson que me perdoe se eu errar o sobrenome ele dele. vai ver, hein? Mas Nelson, acho que
Felsberg, se eu não me engano. Felsberg, tá. Gaúcho, provavelmente, ou paulista? Não, ele é oriundo do estado de São Paulo. A gente tá. se conhece já faz uns bons anos. Sim, o Nelson é um especialista na área de viticultura, e ele tem um projeto de implantação de algumas variedades que ainda não são muito comuns na região. O primeiro propósito do projeto que ele vem desenvolvendo lá, no primeiro momento ele foi focado em uvas de mesa, em uvas para consumo in natura. E apesar de não serem uvas, vamos dizer assim, com uma pegada mais para vinificação, a gente, em pequenas partidas de testes de vinificação que o próprio Nelson fez, percebeu-se que dava um produto agradável, mais focado em vinho. E nós lá estávamos assim com o sonho de produzir um espumante. Então, eu já vinha com alguma iniciativa há alguns anos. Sim. Tinha um espumante anterior, né? Então, de uma escala muito artesanal, uma escala muito pequena, que ora acontecia, ora não acontecia o espumante, mas assim tínhamos um vinho branco agradável, vamos dizer assim. E aí, quando ele me apresentou essas variedades de uva, eu falei para ele, por que não fazermos um espumante? Aí conversamos, desenhamos, eu estava desenhando um processo para a produção do espumante, porque na escala, com os recursos tecnológicos que nós tínhamos lá, você já mesmo presenciou que a gente tem que ser criativo para produzir. Eu estou falando, esse cara é o professor Pardal. Então, no primeiro ano a gente conseguiu, acho que, fazer coisa aí de umas 200 garrafas, com muita dificuldade, em função do volume de tanque, volume de uvas, e aí, como ele é um processo um pouco mais complexo do que a produção de vinho normal e suco, mas, enfim, a gente conseguiu. E o que nós produzimos naquele ano, a gente acabou mandando avaliar fora, desde quimicamente, como também a gente solicitou uma avaliação sensorial para os laboratórios, que, no caso, na época, quem nos auxiliou bastante foi a EPAG. Então, e a gente viu que tinha potencial. Aí, no ano seguinte, nós trabalhamos com 2 uvas brancas. No ano seguinte, juntou-se uma uva rosé, da onde que acabou saindo o Rosa do Contestado, que foi o nome com que o proprietário da uva, o Nelson, acabou colocando. Aliás, um nome bonito que faz jus não somente a região do Contestado, que tem uma história muito bonita, riquíssima, importantíssima, mas faz jus à cor do espumante, que infelizmente nós não temos aqui para mostrar, mas nós vamos dar um jeito nisso, né, Magra? Nós vamos colocar isso na gravação, então na próxima vez a gente vai a Antônio Olinto. Eu acho que na Páscoa nós vamos a Antônio Olinto, na verdade é Lapa, né? Divisa com Antônio Olinto, e nós vamos trazer aqui, e aí eu vou fazer mais um merchandising aí do vinho de Olinto. Agora na Páscoa vocês vão ter oportunidade de provar ele no início da etapa. Pelo amor de Deus, eu tô com água na boca. Não, fantástico. Geraldo, seguinte, eu estava dando uma olhada aí, o Rio Grande do Sul continua disparadamente sendo o maior produtor, né? Aí tem, mas aí logo na sequência vem Santa Catarina, Paraná, São Paulo e também Pernambuco e Bahia, porque ali Pernambuco faz divisa com a Bahia, e ali Rio São Francisco tem um clima apropriado para um tipo de uva, né? Então tem boa produção lá. Mas o interessante é o seguinte, não tem dados sobre os estados, nem Paraná, nem Santa Catarina, mas como o Rio Grande do Sul tem é o tradicional produtor, eu perguntei aí para o Google, a produção de vinho no Rio Grande do Sul representa 1% do PIB. Se alguém acha que isso é pouco,
Eu não sei qual é o atual PIB do Rio Grande do Sul, que teve um problema seríssimo ano passado com as cheias, né? Uma tragédia enorme, e aquilo afetou a produção do Rio Grande do Sul. Seguramente caiu no ano passado, mas vai se levantar, porque o povo gaúcho é um povo bom, forte. 1%, eu sei que em 2023 o PIB de Santa Catarina estava em torno de uns 450 bilhões. 450 bilhões. Se esse fosse o PIB do Rio Grande do Sul, que é maior do que isso, vamos colocar aí talvez uns 600 bilhões em 2023, 1% disso significa 6 bilhões. Então, não é pouca coisa isso, né? E em Santa Catarina e no Paraná está crescendo por conta de empreendedores como tu. É um exemplo notável de como alguém que usou o seu conhecimento depois de ter trabalhado décadas na indústria sai e resolve pôr em prática um sonho, uma vontade de empreender com algo, utilizando o seu conhecimento e gerando renda e inclusive oportunidade para outras pessoas e ajudando o teu estado do Paraná aí